Olá, boa tarde, galerinha. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas aí do cursinho semanais aí, que toda semana estamos postando sobre uma nova temática. Espero que vocês estejam gostando, que as aulas estejam sendo aproveitadas. A melhor forma de saber se vocês estão gostando ou não, pessoal, é pelas likes aí, tá? A like para mim não é por nenhuma outra situação, a não ser realmente pela própria situação, assim, estão gostando, não estão? Porque só pela visualização, eu posso visualizar N coisas, mas não necessariamente estar gostando. Então, se estiver gostando aí, deixa sua like ou até mesmo comentários, tá? Para saber se estamos conseguindo atingir os objetivos ou não. E hoje, na nossa aula, vamos estar falando sobre a questão do relevo do Brasil. Nós já até falamos na aula passada sobre os três principais geógrafos que vão aí determinar a própria questão morfológica brasileira, né? Nós falamos aí um pouquinho de Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Hoje vamos estar falando melhor sobre esses três, tá? E por que dessas classificações, como foram pensadas essas classificações, quais são o relevo brasileiro mais importante para se guardar, tá? Então, vamos estar tentando esclarecer para vocês, tornar a geografia um pouquinho menos complicada, né? Vamos tentar descomplicar um pouquinho, facilitar um pouquinho dessa nossa geografia, tá? Então, vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, voltando aí sobre a questão de Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo, esse grande geógrafo, tá? Professor da USP, tá? Professor lá atrás da USP, ele já é falecido, tá? Ele foi muito importante lá na década de 40. E por que que ele foi muito importante lá na década de 40, pessoal? Porque vamos pensar, voltar lá na questão de história, tá? O Brasil foi colonizado lá no ano de 1500, tá? E até 1940 não tinha estudos sobre o relevo brasileiro, tá? Nunca teve interesse, nunca, vamos dizer assim, é, foi instigado ou necessitado até então, tá? É a partir da década de 1930, lá com Getúlio Vargas, com todo o processo de industrialização, é que começou a ter uma importância significativa o estudo do relevo. Por que uma importância significativa do estudo de relevo? Vamos voltando aqui, só fazer um paralelo aí, um bate-bola aí com a questão de história, já que história e geografia, elas não andam de forma fragmentada e separada. Muitas vezes nós temos que fazer um bate-bola entre uma e outra. Então, Getúlio Vargas, que vai começar com todo esse processo da industrialização brasileira, então vamos pensar a questão de indústria. Indústria ela necessita do quê? De matéria-prima, né? Matéria-prima na questão da indústria, muitas vezes está ligado o que essa matéria-prima? Está ligada à questão de minérios. Ah, minérios. Minérios vem da onde? Do solo, extração do solo. Então, tem a ver com a questão do relevo. Ou seja, é a partir deste processo de industrialização que vai começar a ser mais significativo o estudo do relevo brasileiro, que até então não tinha toda essa significância, tá? Então, Haroldo de Azevedo ele vai ser este primeiro a começar os estudos do relevo. Ah, lá em 1940. Haroldo de Azevedo ele vai classificar esse nosso relevo aí em, como nós já vimos, em oito, né? Oito classificações do relevo, sendo basicamente planaltos e planícies. Agora, uma coisa importante, Haroldo de Azevedo ele vai classificar o nosso relevo naquilo que nós chamamos de altimétrico. O que seria isso? Ele vai ter que literalmente, ele sai para estudar o relevo brasileiro, não tínhamos todo o aparato, né, tecnológico de aviões para fotografias por aviões, não tínhamos essa questão toda de fotografias via satélite. Então, Haroldo de Azevedo, vamos lá, pé no chão mesmo, vamos lá para a estrada lá, colocar um jipinho, vamos lá, o que, que nós temos aí, mas vamos sair pelo território brasileiro e vamos classificar a partir do conhecimento prático deste relevo, e é a partir disso que ele vai classificar, já que ele não tinha imagens de satélite,
não tinha esse aparato tecnológico na década de 40, quanto que nós temos aí já agora, década de 80, década de 90 para cá, todo esse aparato e cada vez mais recursos tecnológicos nós vamos tendo, tá? Então, por isso que ele classificava. E por que altimétrico? Justamente assim, alto e baixo. É isso, alto e baixo. Então, ele vai classificar o relevo brasileiro em planaltos, e para ele, planalto era tudo aquilo que você tinha mais de 200 metros de altitude. Ele chamava de plano mais alto, por isso planalto. E planícies, tudo que estava abaixo de 200 metros de altitude, plano mais baixo, planície. Por isso, altimétrico de alto, tá? E baixo, tá? Isso era a classificação de Haroldo de Azevedo, tá? É lógico que Haroldo de Azevedo ele não é muito estudado hoje em dia, tá? Embora, novamente, ele foi aí o precursor de tudo isso, ele começou os seus estudos, mas devido a todo o aparato tecnológico que nós temos hoje em dia, nós temos outras classificações de relevo muito mais cobradas hoje em dia, tá? Mas é importante sabermos que ele é que começou tudo isso. Aziz Absaber, ele classifica o relevo brasileiro não mais em 8, e sim em 11. Só uma outra coisinha para lembrar, eu falei na aula passada, mas vamos relembrar. Haroldo de Azevedo, professor da USP, Aziz Absaber, orientando de Haroldo de Azevedo, tá? Ele foi orientando de Haroldo de Azevedo, também se torna professor da USP. E o último e usado hoje em dia, tá? O Jurandir Ross foi aluno de Aziz Absaber, tá? Ele também foi orientando de Aziz Absaber e hoje também é professor da USP, é o único que ainda continua, tá? Os outros já morreram. Tá? Então, o Jurandir Ross também é esse precursor todo, ele também tem toda essa questão desses estudos e como ele é mais atual, tem mais tecnologia, por isso é mais usado. Mas vamos lá para a questão de Aziz Absaber. Aziz Absaber é um pouquinho mais contemporâneo, um pouco mais contemporâneo em relação a Haroldo de Azevedo, já que Haroldo de Azevedo em 1940, Aziz Absaber em 1958. Ele também, da mesma forma como Haroldo de Azevedo, ele também classifica em planaltos e planícies. Mas o que ele vai mudar um pouquinho em relação a o Haroldo de Azevedo? O que ele muda um pouquinho em relação nisso? Ele leva em consideração, tá? Planalto, não aquilo que tem mais que 200 metros de altitude, e planície aquilo que tem menos de 200 metros de altitude. Ele começa a relacionar planaltos a uma área que predomina um processo de erosão, ou seja, uma área onde, tá, o processo de sedimentação, tá, a saída de sedimentos é maior do que a entrada de sedimentos. Então, para ele, planalto é onde predomina o processo de erosão, ou seja, onde a saída de sedimentos é maior do que a entrada, onde ainda tem muito a sofrer toda essa ação intempérica, do intemperismo, que nós já falamos aí em aulas passadas, e vamos estar falando ainda mais em aulas mais para frente, né? Por que intemperismo? Ação. Lá a questão do sol, chuva, vento, né? Então, o que ele fala? Por exemplo, essa imagem que eu coloquei para vocês, nessa imagem aí do Planalto. Nessa imagem do Planalto, então, para Aziz Absaber, este Planalto nada mais é do que uma área onde predomina o processo de erosão, uma área onde a saída de sedimentos é maior do que a entrada. Ou seja, está chovendo nessa área, está tendo muita chuva, muito sol, muito vento. Essa saída de sedimentos, essa saída de terras é maior do que a entrada de, né? Onde é que então vai sofrer mais a entrada de sedimentos do que a saída? Na planícies, nessa área mais rebaixada, próxima ao leito do rio, tá? Nessa área de planície, que como já ocorreu toda a ação do intemperismo, não é que você, numa área de planície, não saia sedimentos, não saia terras ali. Sai, porém, ela entra muito mais do que sai, já que ela já sofreu toda essa ação intempérica, né? Então, novamente, Aziz Absaber, este processo de erosão, planalto nada mais é onde a área predomina-se o processo erosivo. E planície, a área onde predomina a sedimentação, ok? Beleza? Tá?
E agora, já Jurandir Ross. Esse sim, tá? É o contemporâneo, o mais atual e o mais cobrado nos vestibulares. E como Jurandir Ross, ele tem já com todo um aparato tecnológico, né? Todo esse aparato aí já de sensoriamento remoto, né? A partir do que nós chamamos de radar, que é esse sensoriamento remoto, tanto a imagem via satélite, quanto a imagem a partir de fotografias tiradas a partir de aviões. Então, todo esse sensoriamento remoto, esse aparato que o Jurandir Ross tem, porque ele já é mais um pesquisador aí de gabinete, né? Então, peraí, eu não preciso ficar saindo a solo, saindo a campo, da mesma forma que lá o Haroldo de Azevedo saiu, ou como o meu professor Aziz Absaber saiu. Não, eu tenho tecnologia. Para que eu vou me desgastar aí Brasil adentro? Deixa eu me utilizar desse aparato tecnológico aí para estudar o relevo brasileiro. Então, ele já classifica o relevo brasileiro em 28 classificações, né? Sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, no que ele chama de processo germofológico mais estrutura geológica. Como assim? Ele se utiliza, ele não desconsidera a questão desse estudo que nós falamos agora há pouco, do seu orientador, do seu professor, né, Aziz Absaber. Ele vê ali, não, realmente, o Planalto é uma área onde o processo de erosão é maior. Não, tá certo. Planície é uma área onde predomina o processo de sedimentação. Ok, tá certo. Mas ele também fala que temos que levar em consideração toda a estrutura geológica existente por trás disso, né? Então ele leva para considerar isso, toda essa estrutura geológica, tá? E ou seja, a estrutura do relevo, essa estrutura geológica, como que é essa questão rochosa que nós temos por trás de tudo isso? Não só a questão do relevo, mas a questão também das rochas. E ele fala o quê? Né? Que ele vai levar em consideração aí. Então, ele faz essa classificação e qual é a outra grande novidade em relação tanto a Haroldo de Azevedo quanto a Jurandir Ross, que ele é o primeiro a classificar o relevo brasileiro também em depressões, porque tanto Haroldo de Azevedo, nós falamos o quê? Em 8 mais planaltos e planícies. Aziz Absaber, tá? Aziz Absaber, ele fala o quê? Em 11, mas ele fala em quê? Ele fala em planaltos e planícies. Jurandir Ross, tá? Ele acrescenta o que nessa situação? As depressões. E para Jurandir Ross, o que é a depressão? Nós falamos de planalto, né? O lugar onde se predomina o processo de erosão. Nós falamos de planícies, retomando aqui, ó, planícies, área onde predomina, tá, a sedimentação, ou seja, onde sai mais sedimentos, é onde entra mais sedimentos do que sai sedimentos. E depressão, o lugar geralmente plano, tá? Mas espera aí, professor. Então, já ouvi falar que planalto, tá? Onde também é classificado ali para Aziz Absaber, tá? E também por Jurandir Ross como uma área mais ou menos plana, tá? Onde predomina o processo de erosão, uma área mais ou menos plana. Olha essa imagem aqui, uma área mais ou menos plana. Por que você está falando que depressão é uma área mais ou menos plana? Ele classifica também depressão como uma área mais ou menos plana, porém com predomínio de erosão legal, igual Planalto até então. Agora, olha a diferença. Que ele classifica depressão um lugar mais ou menos plano, com predomínio de erosão, porém que fica entre planaltos, tá? Depressão para ele é um local mais ou menos plano, com predomínio de erosão, que fica entre dois planaltos. De um lado e de outro, você tem a questão de depressão. Mas nós vamos falar um pouquinho mais para vocês perceberem um pouquinho das diferenças, tá? Só lembrando também que no Brasil
Não existe depressão absoluta. Eu vou estar falando durante a aula de hoje sempre da palavra depressão, 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 mas no Brasil só existe depressão relativa, tá? Sempre que falarmos em relevo brasileiro, estamos falando de depressão relativa. Depressão absoluta, nós estamos falando, tá? Por exemplo, de Holanda, tá? País lá da Europa, tá? A Holanda é uma depressão absoluta. O que é depressão absoluta? Portanto, é aquela depressão que fica abaixo de uma planície, tá? Abaixo de uma planície, ou seja, isso é depressão absoluta. A Holanda, por exemplo, está abaixo do nível do mar, abaixo do ponto zero, abaixo de uma planície. Então, portanto, lá é depressão absoluta e que você precisa de tudo aparatos tecnológicos ali para o país não ficar submerso e não ser invadido pelo mar, tá? Mas isso coloquei isso só para vocês terem uma ideia aí do que nós estamos falando, tá? Mas Brasil, depressão relativa, beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Vamos lá. Então, Jurandir Ross, ele vai classificar aí o nosso relevo aí em 28 unidades de relevo, né? 28 unidades de relevo, já falei, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Espera aí, professor, isso é muito complicado. Ainda se fosse cobrar no vestibular Haroldo de Azevedo, 8 classificações, estudar aí planaltos e planícies, quais são os planaltos brasileiros e as planícies? 8, beleza. Até Aziz Absaber, 11 planaltos e planícies, quais são? Os 11? Beleza. Agora, eu vou ter que guardar as 28 unidades de relevo. Mas você está complicando demais, professor. É difícil para minha cabeça. Eu tenho que estudar geografia, eu tenho que estudar história, eu tenho que estudar filosofia, sociologia, matemática, português. É muita coisa para minha cabeça. Química, física. Não, é muita coisa para minha cabeça. Você está querendo cobrar demais, né? Então, Jurandir Ross, ele colocava que a importância disso é como um mapa mental. Eu não preciso decorar tudo, eu tenho um mapa mental. Eu posso ter também ali também um mapa de pesquisa. Eu posso simplesmente, onde eu quero saber, eu vou lá, eu pego as 28. Peraí. Deixa eu me associar aqui. Eu estou falando da planície amazônica. Onde que é a região da planície amazônica? Onde é a região do Planalto ali da região do Paraná, da Bacia do Paraná? Planalto da Bacia do Paraná, onde que é isto? Onde que é a depressão ali do leste do Paraná, da Bacia Leste do Paraná? Eu posso pegar ali mapinha e vamos olhar, mas vocês sabem muito bem que vestibular, o Enem, os vestibulares da vida, concurso, ele cobra. E ele cobra muitas vezes também esse decoreba, esse conhecimento que esteja tudo na nossa mente, não é fácil. Mas vamos tentar passar algumas dicas para vocês para tentar facilitar. Primeira coisa, vamos tentar por associação, vamos tentar por uma forma mais intuitiva. A maior parte da classificação ela é intuitiva. Exemplo, se eu falo para vocês, vamos estar falando agora sobre a planície amazônica. Espera aí, planície amazônica, eu estou falando da região amazônica. Região amazônica, eu estou falando da região norte do país. Mas região norte, planície amazônica. Será que a planície amazônica é toda a bacia amazônica? Não. Vou estar falando um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Planície amazônica é região mais baixa ali, região ali próxima do rio Amazonas. Eu posso ir para uma associação, já que os nomes na maior parte do relevo, ele está associada também à questão da região. Então fica mais fácil, tá? Eu vou estar falando, por exemplo, da planície litorânea. Planície litorânea é fácil.
litorânea, litoral. Ou seja, ele está falando do litoral brasileiro, toda a extensão do litoral do Brasil, eu estou falando de uma região de planície. Isso é uma questão intuitiva, associativa, tá? Mas nem sempre é dessa forma. Existem alguns nominhos de extrema importância que vocês vão ter que guardar sim. Então, assim, é sempre recomendável, pessoal, que vocês peguem a classificação de acordo de Jurandir Ross e eu diria para vocês, não só dar uma olhadinha, mas tem uma coisa na geografia que era muito utilizada antigamente, que hoje em dia não se utiliza mais, eu acho que faz falta para guardarmos um pouquinho mais. Isso na geografia eu acho que faz falta. No presencial eu ainda gosto, por mais arcaico que seja, mas eu ainda acho uma ótima forma de guardar um pouquinho, tá? Lembra aquele velho papel vegetal ali? Se vocês fizerem uma vez, pelo menos, pegar aquele papel vegetal, desenhar ali todas as 28 classificações de Jurandir Ross e colocar o nominho, é muito mais fácil para nossa memória guardar, porque a gente passa a ter um pouquinho de memória fotográfica, porque eu desenhei aquilo, eu fiz a classificação, eu fiz a divisão de cada uma das classificações, coloquei o nome, na hora do meu vestibular é mais fácil de eu associar de que região eu estou falando, tá? Pelo menos uma vez, não precisa ser aquele velho decoreba também que se fazia antes, várias e várias vezes, não, só uma, só para nossa memória associar melhor, é uma dica. Muita gente vai falar, professor arcaico, para que isso? Não se usa mais. Mas olha, vocês vão perceber que na hora de uma prova, lá daquele vestibular, se vocês fizerem isso, ou bem que o professor falou, né? Bem que o professor Selmo falou sobre isso. Eu, pelo menos, é uma dica, mas façam se quiser, tá? Mas vamos lá dessa outra questão para vocês. Até porque, assim, eu posso estar falando para vocês sobre a região Mares de Morro. Pô, Mares de Morro, vou associar com o quê? Então, não tem, né? Até porque Mares de Morro se usa muito ainda hoje em dia essa classificação dos vestibulares, mas também é uma classificação que não é utilizada por Jurandir Ross, é uma classificação utilizada por Aziz Absaber, e é muito utilizada hoje em dia, tá? Eu vou estar falando Planalto de Borborema, extremamente importante quanto à região Nordeste, Mares de Morro, Sudeste, Planalto de Borborema, Nordeste, de extrema importância, tá? Então, por isso que eu falei que às vezes colocar no nominho aí no papel é mais fácil para nossa associação. Mas voltando aqui, quais são os mais importantes que quase 95% dos vestibulares do Enem se cobra? Classificação de relevo, tá? Qual é o relevo? Da região amazônica, região nordeste e região sudeste. Esses três são os mais cobrados nos vestibulares, tá? Em 95% das vezes, tá? Pode ter o azar dos 5%, mas como é muito difícil conseguir guardar as 28 unidades de relevo, todas as regiões brasileiras, vamos tentar priorizar aí na questão dos estudos essas três aí para facilitar um pouquinho. E o primeiro deles, vamos estar falando aí da bacia amazônica, tá? Novamente, quando eu falo de bacia amazônica, alguns professores, algumas pessoas falam, a bacia amazônica é uma enorme planície. Não é. Olha aí nessa imagem que eu estou passando para vocês, tá? Planície amazônica é aquela região da planície mesmo, próxima do rio Amazonas. Até porque a bacia amazônica, principalmente nos seus afluentes, se vamos estar pegando lá, por exemplo, o afluente, o rio Xingu, o rio Madeira, são rios de planaltos. Então, a bacia amazônica não é uma enorme planície, tá? Não é. Planície amazônica é a planície próxima do rio Amazonas, não é a bacia amazônica como um todo, não. Até porque, novamente, os seus afluentes, tá? São, a maior parte deles, rios de planaltos. Vamos lembrar também que existe, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte sendo construída ali, entre outras hidrelétricas, que se aproveitam ali desses afluentes de regiões de planaltos, devido ao excesso de volume, não é tanto pela queda, mas pelo volume de água, tá?
já que o volume ali, tanto da bacia amazônica, isso quanto a bacia amazônica como um todo, o rio Amazonas e os seus afluentes, tem um enorme volume de água, tá? Então, hoje, as hidrelétricas são muito mais pensadas em volume do que necessariamente em queda, tá? Como já foi aí há tempos atrás. Mas, novamente, esses afluentes são, sim, afluentes, são de planaltos, como o Xingu, Rio Xingu e Rio Madeira, mas o rio Amazonas, o rio principal, esse sim, de planície, beleza? Tá? Como vocês estão vendo essa imagem aí, ó. Olha aqui, olha quando vocês estão vendo aí a planície amazônica, outra região está de planalto da região amazônica, então ela não é toda de planície não, tá? Mais próxima aí do rio. Outra de extrema importância é estudarmos o relevo do Nordeste. Voltando aqui, passei demais, relevo do Nordeste. Por que o relevo do Nordeste? O que tem de mais importante no relevo do Nordeste? Planalto de Borborema. Que o Planalto de Borborema ele vai fazer toda uma diferença no clima aí da região Nordeste. Porque vocês olham a leste do Planalto de Borborema, vocês têm o quê? Vocês têm a planície litorânea. Estão vendo aí essa imagem, área de muitas chuvas, essa área de muitas chuvas, precipitação. Estão vendo toda uma forte influência das massas de ar oceânicas, massas de ar marítimas, né? Que ocasionam chuvas nessa região continental, dessa região da planície aí litorânea. E por que a oeste do Planalto de Borborema nós temos já essa região de depressão, essa região do sertão, né? Porque justamente este Planalto de Borborema ele forma um impedimento das massas de ar litorânea. Ou seja, você tem o deslocamento das massas de ar litorânea, dessas massas de ar marítima, que ocasionam toda chuva nessa região continental, tá? Nessa região continental, nessa região da planície do Nordeste, tá? E chegando à região do Planalto de Borborema, o Planalto de Borborema só faz o quê? Ele forma uma barreira natural dessas massas de ar. Ou seja, essas massas de ar carregadas de chuva não conseguem ultrapassar o Planalto de Borborema, ela não consegue fazer isso, ela esbarra no Planalto de Borborema por toda uma questão de pressão atmosférica, que isso é aula, outro tema de outra aula, justamente essa questão de pressão atmosférica de acordo com a altitude, a pressão exercida, tá? Mas forma essa barreira natural, portanto, chove em toda a costa litorânea, em toda essa região da planície e num pedaço, tá? Aí do pé do Planalto de Borborema a leste do Planalto de Borborema, essa região também conhecida como meio norte aí. Agora, a oeste do Planalto de Borborema, aí nós já temos já toda essa questão da seca, porque as massas de ar carregadas não passam para esta região. Por isso que o Planalto de Borborema é tão importante para a questão do relevo do Nordeste, tá? Então, por isso que eu falei, nem tudo dá para associar. Alguns nominhos vocês vão ter que colocar no papel mesmo, estudar aí, porque Planalto de Borborema, legal, eu sei, Planalto de Borborema, eu sei que estou falando Nordeste, mas vocês com tantos estudos na cabeça, com tanto nome na cabeça, com tantas disciplinas, para guardar tudo fica um pouquinho mais difícil. Então, papel, às vezes, é interessante para a nossa memória fotográfica, tá? Continuando, e o outro de extrema importância, o relevo do Sudeste, tá? Vamos repetindo que nós temos toda uma planície litorânea que vai desde lá do norte do país até o sul do país, tá? Ou seja, toda essa planície litorânea, então, na região sudeste não é diferente, nós temos a planície litorânea, nós temos aí o planaltos e serras, tá? Planaltos e serras, tá? Da região leste e sudeste, tá? Dessa região leste e sudeste aí. O que é essa região aí? São essas escarpas,
são que quando você está subindo da região litorânea, você foi fazer uma visita lá, Caraguatatuba, Guarujá, Santos, Praia Grande, Itaém, não importa. Quando você está voltando para São Paulo, tá? Você começa a subir essa região serrana. Essa região serrana é conhecida como Planalto e Serras Leste-Sudeste. Essas cruzinhas que tá aí, significa o quê? Sempre que vocês verem numa classificação de relevo essas cruzinhas, vamos lembrar que nós estamos falando de rochas cristalinas, tá? Rochas de resfriamento vulcânico, rochas que são mais difíceis, mais de serem desgastadas, demora mais tempo, tá? Então todo o processo erosivo dela, ela deixa certas deformidades, tá? Diferente se a gente está falando de rochas sedimentares, tá? Que elas são mais fáceis de desgastar, ela deixa menos deformidade. Agora, rochas cristalinas, magmáticas, resfriamentos que são formados a partir desse resfriamento, tá? Elas já deixam certas deformidades, por isso também conhecida como planaltos e serras leste-sudeste. Porém, em muitos vestibulares, vocês vão ver aí com o nome não de Planalto Leste-Sudeste, sim como região de Mares de Morro, tá? Região de Mares de Morro. Essa classificação, quem deu essa região de Planalto de Mares de Morro, não é Jurandir Rocha, que nós estamos estudando neste momento. É Aziz Absaber, que falamos dele agora há pouco. Ele vai dar essa classificação e é muito utilizada até hoje em muitos vestibulares, tá? Por isso coloquei essa flechinha aí, só para vocês saberem. Se eu estou falando de Mares de Morro, eu também é a mesma situação, o mesmo nome de Planaltos e Serras Leste e Sudeste. Beleza? Essa é uma classificação da região do relevo do Sudeste. Nós temos também a bacia do Paraná, tá? A bacia do Paraná, região de Planaltos, e também, tá? Uma região também conhecido também um pouquinho de depressão. Você tem aí a oeste aí, a maior parte da bacia do Paraná é de Planalto, mas você tem também quando você fala aquela questão, lá aquela região do leste, quando se fala depressão periférica, tá? É depressão periférica do leste do Paraná, porque ela fica justamente a leste do Planalto aí da bacia do Paraná. Então, quando esse nome depressão periférica também pode ser visto nos vestibulares aí como depressão periférica do leste da bacia do Paraná, ou região de planaltos e chapadas, região de planaltos e chapadas da bacia do Paraná, porque a maior parte da bacia do Paraná é formado aí por planaltos e chapadas. Quando eu falo de chapadas, ao contrário que eu falei de serras, serras, rochas cristalinas, resfriamento do magma, rochas mais duras, mais difíceis, tá? Então elas deixam certas deformidades. Quando eu estou falando de chapadas, eu estou falando de rochas sedimentares, tá? Chapadas são planaltos, serra também são planaltos. Chapadas são planaltos, porém serras, rochas cristalinas, duras, deformidades mais difíceis de serem desgastadas. Já planaltos e chapadas, chapadas, planaltos, porém chapada está associada a rochas sedimentares, tá? Sofre um processo aí de desgaste mais fácil, tá? São mais moles, tá? Então, por isso, mais fáceis serem desgastadas, beleza? E eu tenho aí a oeste da bacia do Paraná, eu tenho a região ali do Mato Grosso, a região do Pantanal, tá? Pantanal, embora nem sempre corre tanta chuva, tem muitos outros lugares brasileiros que chove muito, tá? Mas por que o relevo do Pantanal é tão importante? Porque como ele é muito baixo, tá? Então, e os rios, vamos lembrar que os rios sempre vai da onde? O rio ele não sobe, o rio ele sempre desce, beleza? Rio não sobe, rio desce. Não tem como o rio subir, o rio desce. Então, você pega os rios e o Pantanal está numa região muito baixa, tá? Então, portanto, muitos rios acabam ali desaguando ali, como o Pantanal ele não tem
como ele está muito baixo, é difícil sair, conforme aquelas imagens que vocês veem de muitas ilhotas e muitas meio alagadas, regiões meio alagadas, justamente que o Pantanal acaba sendo muito baixo ali, tá? E muitos rios acabam parando por ali e formando aquelas várias poças que vocês veem na imagem ali, tá? Por isso que o Pantanal é dessas características, tá? Então, Pantanal, então, principais relevos do Sudeste, relevo do Pantanal, relevo da Bacia do Paraná, relevo da depressão periférica da leste da Bacia do Paraná, Planalto, Serras, leste e sudeste, ou também conhecido como mares de morro, e planície litorânea. Essas são as 5 principais classificações de relevo aí da região sudeste, pessoal. Olha, pessoal, espero poder ter ajudado um pouquinho. Novamente, tentar dar o panorama geral não é tão rápido assim na geografia, não. Seria cursinho aí de pelo menos um ano falando aí, tá? Desde o início do ano para falar um pouquinho, porque cada uma dessas classificações de relevo seria uma aula, tá? Mas espero estar podendo ajudar um pouquinho. Lembrando que são dicas, são aulas para ajudar, mas os seus estudos, a sua leitura é de extrema importância e bem significativa. Valeu, pessoal. Dê a sua like, assista a aula, tá? Deixe os seus comentários. Espero estar podendo ajudar vocês aí, tá? Um pouquinho nesses momentos aí angustiantes, pré-ENEM, pré-vestibular, que vocês já estão na cabeça de vocês aí se preparando. Valeu, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado. Valeu.